Evangelho segundo João, capítulo 1, do versículo 11 ao 14. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vamos ler o versículo 12, todos juntos, bem alto, mais uma vez. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Amém. Meu Deus e meu Pai, eis aqui a tua palavra. Estamos mais uma vez sentados para aprender a tua palavra e ouvir a tua voz. Viemos nesta noite para estar com o Senhor, assentar na mesa e se alimentar. Nem só do pão natural vive o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. O pão natural alimenta o corpo, a palavra alimenta a alma. E nós viemos aqui porque temos fome e sede da tua palavra. Pedimos que o Senhor nos abençoe nesta noite, nesta jornada de estudos bíblicos. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. E todos dizem: amém. Podeis sentar, irmãos. O versículo 11 diz: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Essa palavra significa que não o reconheceram como o Filho de Deus. Conheceram o Jesus, filho do carpinteiro. Mas quando Jesus se apresenta como Filho de Deus, eles o ignoraram. Fizeram mais do que isso. Não acreditaram. Fizeram mais do que isso. Não o aceitaram. Fizeram mais do que isso. O rejeitaram. Veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Quem nunca passou pela situação em que algum momento da sua vida você precisou de reconhecimento? E as pessoas solenemente te ignoraram. Eu já passei muito por isso. Eu já passei por momentos em que eu fui duramente criticado e ninguém saiu
para dizer uma palavra sequer em defesa. É como se ignorasse, como se não conhecesse. E muitas vezes eu fiquei questionando. Falei, mas quantas vezes eu saí em defesa dessa pessoa? Quanta coisa eu fiz por essa pessoa? E a pessoa simplesmente te vê sendo linchado e fica quieto, solenemente ignorando. Aí, eu me conforto com essa palavra aqui. Porque Jesus passou por isso o tempo inteiro. Aonde Jesus ia, sempre tinha um grupo que estava questionando Jesus, desacreditando do ministério de Jesus, criticando Jesus, julgando, pré-julgando. Chegou um tempo na vida de Jesus, que as pessoas chegavam a dizer, esse grupo de pessoas chegava a dizer, ele está expulsando demônio aí, pelo demônio mesmo, é diabo com diabo falando aí. Você conversa de Satanás aí, por isso que está acontecendo. O que está acontecendo, esses milagres que estão acontecendo? É o diabo que está fazendo. Não acredita no que ele está falando, não, porque ele está falando pelo príncipe de Beelzebu. Ele é um representante do mal. Jesus viveu isso o tempo inteiro. Aí eu me conforto. Falei, meu Deus, eu um comedor de arroz e feijão? Se Jesus passou por isso, quem sou eu para querer ser diferente? Não o receberam. Mas a todos quantos o receberam. E aqui entra a gente. Quem já recebeu Jesus aqui como Senhor e Salvador da sua vida? Levanta a sua mão bem alto assim. Diga, Jesus, Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Tu não és apenas o filho de Maria e de José. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e quem pode glorificar a Ele como Deus nessa noite. Aleluia! Se você levar isso para o campo da pessoalidade, você fica doente. Mas quando você mergulha na palavra de Deus, e você entende esses mistérios da vida cristã, você se conforta, você se consola. É nesse sentido que Jesus disse, bem-aventurados sois vós. Quando mentindo, disserem todo mal contra vós. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão que está nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram
antes de vós. Então, quando essas coisas acontecem, você deve se alegrar, porque você faz parte dos sofrimentos do Calvário. Você conhece a Cristo por inteiro. Você se torna participante dos sofrimentos de Cristo. Mas nada que você passe nesta terra por amor a Deus vai ficar sem recompensa. Deus está anotando tudo no seu livro. E naquele dia, a humilhação vai ser tocada por glória. Aleluia! A injúria e a mentira será trocado por um galardão, porque você permaneceu fiel. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deu-lhes o poder a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome. Deu-lhes o poder. Diga comigo essa palavra, poder. Poder. Diga poder. Poder. Diga poder, poder. É autoridade. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Diga, filhos de Deus. Diga, não escravo, filho. Pense comigo isso aqui. Uma criança que nasceu e foi abandonada num lixão, na sarjeta, num terreno baldio. Alguém foi e encontrou essa criança e levou para um orfanato. E essa criança viveu grande parte da sua vida naquele orfanato. Nunca conheceu quem era o seu pai ou a sua mãe. Nunca soube qual era o seu sobrenome real. E, portanto, nunca conheceu o seu valor. Um dia, alguém entra, conhece essa criança, toma todos os procedimentos legais para a adoção daquela criança, dá a ela um novo nome, faz uma certidão de nascimento e coloca lá como pai e mãe, e avisa a criança: a partir de hoje, você é meu filho. Você vai morar na mesma casa que eu moro. E tudo que eu tenho, eu sou muito rico. Tudo que eu tenho, a partir de hoje, pertence a você. Essa criança sai dali, vai morar na casa, leva o nome, sabe que é herdeira, mas continua vivendo como se fosse órfã.
agindo como uma órfã, mesmo sabendo que agora é filha ou filho. Essa ilustração é para mostrar como muitos de nós vivemos nos dias de hoje. Deus nos deu o poder de filhos, e a gente continua vivendo como órfão, como escravo, como alguém que não tem direito a nada. Por quê? Porque a sua mente, seu coração, a sua alma se acostumou a viver como órfão, se acostumou a viver como escravo, se acostumou a viver sem valor. E eu não estou falando de valor no sentido de dinheiro, eu estou falando no sentido espiritual. Tem gente que é assim. A certidão de nascimento dele está lá no céu. Ele é herdeiro, mas ele continua mendigando afeto, continua mendigando atenção, continua mendigando. Eu quero ser filho, eu preciso ser filho, eu careço de ser filho, e o Senhor está dizendo: você é meu filho, você é herdeiro das coisas celestiais, o que é meu é seu. Diga assim comigo: não adianta nada eu dizer que eu sou filho de Deus, mas a minha mente continua sendo escrava ou órfã. Vou dizer de novo para você repetir. Porque, irmão, se a conversão não passar por a mente, não aconteceu. Se você não mudar a tua maneira de enxergar as coisas, essa conversão não aconteceu. É por isso que Paulo diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis. Você só vai ter essa experiência se a tua mente mudar. E como é que isso muda, pastor? Você tem que deixar de estar pronunciando e estar pensando que você é um pobre, miserável, desgraçado, pecador, inútil. E você tem que começar a dizer: eu glorifico ao Senhor, porque eu sou nova criatura, eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro de Deus, eu sou co-herdeiro com Cristo, eu faço parte da natureza divina. Aleluia! Nós estamos vivendo nessa época, irmão, de instabilidade emocional. O que tem de gente com ansiedade generalizada, transtorno de pânico, depressão, autoestima baixa, fica o tempo todo se comparando com a vida dos outros e achando que a vida dos outros está boa e que a sua vida é uma miséria. E infelizmente isso não acontece só no mundo, não. Na igreja isso também acontece. É
É filho vivendo com mentalidade de escravo. É filho vivendo com mentalidade de órfão. Fica carregando culpas antigas aí, coisa que aconteceu lá no passado, que você já pediu perdão a Jesus, Jesus já te perdoou, mas você fica lá pescando, todo dia você vai lá pescar, no mar, e fica puxando aquelas coisas lá, e fica pescando aquela desgraça. Você precisa achar, eu preciso achar. A Bíblia fala do mar do esquecimento, né? Você fica lá. Se é mar de esquecimento, é para esquecer. Não, você fica lá com a varinha, todo dia pescando, né? E fica com esse mimimi aí. Ninguém gosta de mim, ninguém me aceita. Essa coisa enjoada. Esse irmão ora por mim. Tem gente que até para pedir oração, é para oração, parece que você está derrotado mesmo. Ei, irmão, ora por mim, que eu estou na desgraça. Meu Deus, a vida está tudo difícil lá em casa. Sem Jesus tem poder. Eu estou com medo, se o Bolsa Família não cair, eu não sei, eu não vou buscar minha coisa. É uma desgraça. Ô irmão, você faz favor de aprender uma coisa na sua vida. Você e você, mulher, ninguém gosta de ficar do lado de gente que é mimizento, enjoado, dramático. Ninguém tem tempo. A vida, ninguém vai parar a vida para ficar do teu lado aí. Vamos junto, irmão, nessa desgraça. Vamos lá. Não, senhor. Tem uns que usam isso aí como estratégia. Mas tem gente que vive nesse negócio aí, ó. Coisa mimizenta, enjoada. Uma cara ruim do caramba. Caramba não é pecado, não. Irmão, olha para alguém que está do seu lado, está com essa cara ruim aí, e fala, irmão, deixa de ser chato. Olha para alguém aí e fala, irmão, deixa de ser chato. Ô, João Marinho, deixa de ser chato. Chato. Até o zino que canta é um zino enjoado, parece uma reza. Ó, quantos sofrem por negar Jesus. Subo, morro e desço, morro, carregando a minha cruz. Ai, não deixa de marchar. Irmão, muda essa letra, irmão. Muda isso aí, pelo amor de Deus. Ninguém aguenta isto. Teu marido não aguenta isso. Tua esposa não aguenta isso. Teu pai não aguenta isso. O teu patrão não aguenta isto. O teu pastor também não aguenta mais. O teu irmão do círculo de oração também não está dando conta, porque você é muito chato. Você é muito mimizento. Você é muito dramático. Toma uma postura diferente, em nome de Jesus. Você já veio do mercado de escravos, você já foi tirado do orfanato, você agora é filho de Deus, você é sal, você é luz. Assuma esta nova postura de vida. Levanta a tua cabeça e avança. Você precisa mudar a sua identidade espiritual. Assumir a sua posição diante de Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus.
Nós não vamos deixar essas brechas para o diabo não, irmão. Nós vamos viver o que a Bíblia manda que a gente viva. Nós vamos assumir a nossa postura diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O diabo é que veio para roubar, matar e destruir. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E essa vida com abundância está aqui para você viver. Não se trata apenas de um dogma teológico, não. É se assumir como filho de Deus. Não é apenas um conceito, isso é uma realidade que transforma a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Semana passada, tinha uma reunião ali na Fundação Getúlio Vargas, uma reunião de alto nível. Pedi ao pastor Paulo, estava viajando para fora do Brasil, pastor Paulo para ir até lá, para me justificar minha ausência, mas foi no dia que o pastor Emílio partiu, aí ele também não pôde ir. Terminou a reunião, eu liguei para uma alta autoridade da cúpula e justifiquei com ele. Eu queria pedir desculpa, eu tinha uma viagem agendada, marcada, e quando veio a reunião eu não pude estar presente, enviei uma carta. Aí essa autoridade diz: pastor, bispo, o senhor não sabe o que aconteceu lá. Nós ficamos quase que 2/3 da reunião só falando do senhor, da igreja, do trabalho da igreja, do trabalho social que a igreja faz. O senhor fez falta. Olha, pastor, o senhor não tem noção de como a igreja evangélica e a igreja que o senhor é pastor está aqui no conceito dessas pessoas, dessas autoridades. Eu fiquei só ouvindo. Depois que ele terminou, ele disse: toda a glória, honra, louvor pertence a Jesus. Eu sei, pastor, mas o senhor precisa ver, que coisa. Não, está todo mundo encantado com o trabalho, tomando conhecimento do que a igreja faz. Fiquei ouvindo, falei tudo. Adianta a honra, vai a humildade. Então, não, isso não sou eu não, isso é a igreja, é a obra de Deus. A gente não se valoriza, a gente não dá valor. Eu não estou falando de dinheiro, estou falando de honra, estou falando de moral, respeito. Isso dinheiro não compra. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. A tua luz precisa brilhar. Aleluia. Jesus disse: eu sou a luz do... Como você é filho, então você é luz também. Agora, você não pode pegar e continuar vivendo debaixo de uma cama, debaixo de um móvel, escondido. Deixa a luz brilhar. Deixa a luz brilhar. Deixa a luz brilhar. Deixa a luz brilhar.
Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Não tenha medo, não tenha vergonha de dizer que é crente, que é salvo na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, que você é ministro de Deus, que você é luz. O Thales Roberto escreveu uma canção que dizia o seguinte: através de mim, Jesus clareia, através de mim, Jesus clareia, vou brilhar a minha luz, eu carrego a luz de Deus, através de mim, Jesus clareia. Vamos cantar? Através Jesus clareia. A luz, eu carrego a luz, vamos ficar em pé? Coloca o seu celular para glorificar a Cristo aí agora. Através de mim, vou brilhar a minha luz, fala agora, através de ti, Jesus, através de ti, vou brilhar a minha luz, vou brilhar a minha luz, eu carrego a luz de Deus, Jesus. Se você pudesse, fica assim mesmo, se você pudesse ver que espetáculo que está isso aqui. Aí, deixa assim para você ver, para todo mundo ver. Vamos lá. Através de mim, Jesus, faz assim. Através de mim, que lindo, clareia. Brilhar a minha luz, eu carrego a luz de Deus, através de mim, Jesus clareia. A última vez, através de mim, clareia Jesus, clareia Jesus. Jesus, através da minha vida, aleluia, clareia, eu
carrego a luz de Deus através de mim. Clareia, Jesus, clareia. Aleluia! Assentem. E não esqueça de apagar a sua luz aí agora. Assim é a vida do crente nessa cidade do Rio de Janeiro, no meio das trevas tem uma luz que está brilhando lá naquela comunidade, naquele lugar perigosíssimo. Quando você passa, alguém olha e diz: não toca nele, ele é luz. Ora calabachurianda lamaracandaraia. Quem pode glorificar a ele nesta noite? Lá no seu local de trabalho, alguém olha e diz: é luz, é luz. Na sua casa, você é luz. A pessoa passa ali na frente da sua casa e diz: ó, não mexe com ele não, deixa ele aí. Por que foi? Não, aí mora um crente. É luz, é luz. Mexe não, mexe. Vambora. Louvado seja o nome do Senhor. Uma das coisas que deixa mais inquietada as autoridades é isso. Como é que é a igreja, Assembleia de Deus? Como é que entra lá naquelas comunidades? E ninguém mexe com vocês e tudo. Não é nós não. É a luz. Aleluia. Aleluia. Tem lugar nessa cidade que o governador não entra, o prefeito não entra, se não for acompanhado de um batalhão. Eu entro e saio em qualquer lugar, não ando com gente, com multidão de gente, entro e saio em qualquer lugar. Os obreiros aqui entram e saem em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Até hoje Deus tem nos guardado. Por quê? A gente não é uma luz muito forte, mas ela está brilhando. Numa dessa reunião, aí uma alta autoridade do Poder Judiciário: pastor, e aí? Eu falei: enquanto nós estamos reunidos aqui, ó, nós temos milhares de igrejas nessa cidade. Estou falando de milhares de igrejas nessa cidade, que eu sou pastor, que os cultos estão acontecendo agora. Eu não preciso estar lá. Quem precisa estar lá, não falta. Como assim, pastor? Jesus. Ah, mas isso aí é muito difícil acreditar. Eu falei: isso aí o senhor só vai acreditar se o senhor for para lá junto comigo. Vamos dar uma volta? Bora comigo? Ah, mas para mim é difícil. Eu falei: não, eu ando sozinho. Não tem perigo não. O senhor está comigo. Fica tranquilo. O senhor vai entrar e vai sair, não vai ter problema. Eu garanto para o senhor que não vai ter problema. Ficou olhando assim, como dizendo, olhando. Acho que ele ficou olhando para minha cara e dizendo: esse cara é maluco. É doido. Deve ser normal. Mas não sou eu. É a luz. Louvado seja o nome do Senhor.
Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Você pode glorificar a Deus, irmão? Você está achando que é pouca coisa? Você não sabe o que você é. Glória a Deus. Prosperidade para mim é isto. Prosperidade para mim é isto. Vocês nunca me viram fazer campanha de prosperidade aqui. Eu nunca distribuí envelope aqui, nem fiz campanha de 7 dias, 7 noites, 7 cruzilhadas, 7 não sei o quê. Vocês nunca me viram fazer isso aqui. Eu estou 42 anos que eu sou pastor, 30 e poucos anos que eu sou pastor nessa igreja. Vocês nunca me viram. Vocês nunca me viram distribuir um envelope aqui. Vamos fazer uma campanha aqui. Mas nesses 30 e poucos anos, essa igreja não deve um centavo para ninguém. Eu nunca peguei um dinheiro emprestado, nem de irmão e nem de banco. Eu nunca usei cheque especial. As congregações todas que nós temos são todas imóveis próprios. Eu não tenho um imóvel alugado. Se é uma coisa que eu não vou levar para a eternidade, é isso. Eu nunca tomei dinheiro de ninguém. Nunca fiz campanha enganando os crentes aqui, que você vai, se você der tanto dinheiro aqui, você vai ficar rico, vai resolver o problema. Até porque eu não conheço nenhuma pessoa que fez essa campanha e ficou rico. Nunca. Prosperidade, para mim, é totalmente diferente. É você entrar e sair debaixo da bênção e da proteção de Deus. É você ter saúde. Saúde no corpo e saúde na alma. É você ir embora ou sair e deixar uma boa impressão. Isso para mim é prosperidade. Dinheiro nos transforma em escravos. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de tudo que não presta. Irmão, e se eu cheguei até aqui sem fazer isso, agora é que eu não vou fazer mesmo. Você não precisa de nada disso. Não precisa desses maneirismos, dessas invencionices, dessas confusões. Você não precisa de nada dessas estratégias. Você precisa de mentoria. Você precisa é de se segurar em Deus, confiar na palavra de Deus e deixar Jesus brilhar na sua vida. Prosperidade para mim é isto. A gente se aliena no coletivo e transcende no individual. Vou falar de novo para você ficar pensando nisso. A gente se aliena no coletivo, mas transcende no individual. Crescimento é pessoal. Não é no coletivo. E saúde para mim é quando está em harmonia o teu corpo, a tua alma e o teu espírito. Isso para mim é saúde. Mas se o seu corpo, por causa da idade, já não é o mesmo, mas a sua alma e o seu espírito são curados. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia, 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 aleluia.
quando a sua identidade é firmada na palavra de Deus, você não precisa de mais nada. Romanos capítulo 8, versículo 15 e 16. Aleluia! Glória a Deus! Romanos capítulo 8, versículo 15 e versículo 16. Está na tela? Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos. Versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Vamos voltar para o versículo 15. Porque não recebeste do espírito de escravidão, de ser servo, escravo, para outra vez estar em temor. O que é temor? Medo. Medo. O escravo tem medo. Ele tem medo de não agradar o seu senhor. Ele tem medo de viver. Ele tem medo para comer. Ele tem medo para andar. Ele tem medo de trabalhar. Medo. Uma das marcas de que alguém é escravo é o medo. O medo é uma coisa que escraviza a pessoa. Todo escravo já tem medo mesmo. E tem gente que está vivendo com medo. Medo de tudo. Medo do ontem, medo do hoje, medo do futuro. Medo. Está sendo consumido pelo medo. E eu já falei isso aqui. Quando você está com escravo do medo, aí você quer se livrar daquilo, você vai para o prazer. É para onde vai? Para os vícios, para as drogas, para a cachaça. Agora, o vício desgraçado de bet. Irmão, é vergonhoso falar isso, mas tem crente que já virou escravo da bet. O que é bet? Mercado de aposta digital. Está gastando o seu dinheiro que Deus te deu com essa porcaria. Aquilo foi feito para você perder dinheiro. Ali ninguém ganha, só quem ganha é o dono daquela porcaria. É uma vergonha ver hoje autoridades defendendo essa desgraça. Vendo pessoas que eu admirava no mundo do futebol, hoje fazendo propaganda desse lixo, chamado bet, ou mercado de aposta digital. Bet porque a palavra bet significa mercado digital. Uma vergonha, gente rica e poderosa aí, insinuando, cantor, ator, jogador. Eu já vi até autoridade aí fazendo propaganda dessa porcaria, desse lixo, uma desgraça dessa. Ah, pastor, isso aqui, graças a Deus, na igreja não tem. Uma vergonha, irmão. Um dia tinha um culto, teve um culto aqui, um culto de Santa Ceia do Senhor. Todo mundo viu isso aqui. Tinha uma pessoa ali, ó, obreiro, sentado do lado de cá. Não, os irmãos estão aí não, mas sentado bem ali, ó. Enquanto nós estávamos servindo a ceia do Senhor aqui, ele estava jogando. Alguém foi, tirou a foto dele e mandou lá para a internet. E isso caiu no site de fofoca por aí, aqui, no culto da ceia do Senhor. Vergonha.
vergonha. Irmão, isso não é para rir não, isso é para sentir vergonha. Não tem razão nenhuma para rir disso aqui, isso é para sentir vergonha. Tem graça nenhuma nisso aqui, isso aqui é para a gente sentir vergonha. Como é que pode um crente em Jesus, salvo, escravo do jogo, obreiro, escravo do jogo? Então é isso aí, sai do medo para o prazer, e fica nesse negócio aí, e essa balança, medo, prazer, está com medo e joga tudo no prazer, aí o prazer te bota mais medo, você joga de novo no prazer, essa porcaria, isso aqui, ó, essa gangorra, isso aqui chama-se ansiedade, você fica aí, nessa confusão. Mas a palavra de Deus está dizendo hoje para você, que você não pode ser mais escravo do medo. Você recebeu a adoção de filho, você não precisa mais desses lixos. Você não precisa comer a comida que os porcos comem. Glória a Deus! Recebestes a adoção de filhos, pelo qual agora podemos falar, clamar, Abba Pai. A palavra Abba Pai quer dizer meu papai. Isso aqui fala de intimidade, meu paizinho, meu querido pai, meu amado pai. Isso aqui significa Abba Pai. Não é um pai distante, não, é o meu pai. Ele vive comigo, eu vivo com ele, ele é o meu pai. Aleluia! Diga comigo isso, papai. Diga assim, meu papai. Intimidade, comunhão. E o versículo de número 16 diz: o mesmo Espírito, esse Espírito de adoção de filhos, testifica com o meu espírito e declara que eu e você somos filhos de Deus. Aleluia. Gálatas capítulo 4. Vamos para o final dessa palavra. Gálatas capítulo 4, versículo 6 e o versículo 7, meia dúzia, e o versículo de número 7. Está lá na tela, vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, aleluia. Vamos lá, mais para frente. Assim já não és mais servo, mas filho, e se és filho, aleluia, já não sois mais servo. Servo quer dizer escravo, mas agora você é filho, e se você é filho, você é herdeiro de Deus, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem pode glorificar a Ele nesta noite? Então vamos dar para Ele a melhor salva de palmas que a gente puder dar.